Deus, Ele quer animar o nosso coração. Diga amém? Pessoal, o desânimo é uma arma, do inimigo, que tem abatido, muitas pessoas, muitos filhos de Deus. Quantas pessoas, pode assentar no seu lugar, quantas pessoas, elas às vezes, tomam uma decisão: não, vou buscar a Deus, vou servir a Deus, vou orar, vou me consagrar, vou ser fiel a Deus, eu vou ser curado, eu vou ser abençoado, eu vou ser uma bênção. Só que realmente, pessoal, o caminho não é fácil. Existe uma barreira, existem obstáculos, existem tentações que vêm, e é nesta hora que nós vamos realmente mostrar se nós vamos ou não ser uma bênção, ser abençoado, ser feliz, ser alguém que Deus agiu e operou. Porque é necessário, é claro, o dia da decisão é o dia mais importante, que você decide fazer algo, o dia que você decide servir a Deus, como uma pessoa que decide: eu vou construir uma casa, não é? Só que aí ela vai vendo, vai estudando, e vai aparecendo uma coisa, outra coisa, tem coisa que dá errado, e aí se ela não manter-se firme, ela vai desanimar. Você não, pessoal? E assim é na nossa vida espiritual, na nossa caminhada com o Senhor, e também para alcançarmos as bênçãos que a palavra do Senhor garante que é para nós. Paulo, ele fala uma coisa: uma porta grande e oportuna me abriu, uma oportunidade maravilhosa. Só que ele falou outra coisa: há muitos adversários. Então, se nós não atentarmos para aquilo que Deus ele fala, nós vamos desanimar. Fala com o seu irmão: você não pode desanimar. Amém? Fala a vida do seu homem: você não pode desanimar. Amém? Pessoal, não desanime. Diga glória a Deus. Falamos na quarta-feira de Davi, que ele foi ungido com o Espírito Santo. Amém, pessoal? E a partir daquele dia, o Espírito de Deus se apoderou da vida dele. Só que eu posso garantir para você, não foi tudo um mar de rosas a vida dele. Não foi uma maravilha dali para frente. Tudo deu certo. Ele não teve que lutar, não teve que batalhar, não teve tentações. Teve muita batalha, muita luta. Dali foi um guerreiro, um soldado. Teve que ir várias vezes para grandes guerras, enfrentou grandes perigos. Graças a Deus, ele estava ungido, o Espírito Santo estava sobre ele, e ele pôde vencer aquelas batalhas. Só que até mesmo antes dele começar a reinar, literalmente, houve muita perseguição. O Saul entendeu que Davi iria, entre aspas, tomar o seu lugar. Deus estava dando lugar para Davi, mas o Saul entendia que Davi era mau, que Davi queria tomar o lugar dele. Pelo contrário, Davi só lutou pelo Saul, Davi só lutou pelo reino. Davi era o melhor soldado daquele reino, mas o Saul pensava: ele quer tomar o meu lugar. E ele começou a lutar contra Davi, a perseguir Davi. Davi teve oportunidades que podia ter acabado com a vida de Saul, não fez, porque Davi sabia: o Saul, apesar de estar vivendo essa loucura, um dia ele foi ungido pelo Senhor, então eu não vou tocar nele. Chegou o tempo que acabou o tempo de Saul, e ele então terminou a sua carreira, triste infelizmente, e Davi começa a reinar. Mas nesse período que Davi foi perseguido inocentemente, ele não desanimou. Diga amém, pessoal? Ele não perdeu a esperança. Irmãos, ele não tinha feito nada de errado, ele não tinha cometido nenhum crime, nem contra Deus, nem contra o Senhor, nem contra ninguém. No entanto, ele passou anos da sua vida, foram mais ou menos cerca de 7 anos de perseguição de Saul contra ele, e ele não desanimou nesse tempo. Às vezes você diz: pastor, eu não sei por que algo não está dando certo para mim, ou por que tem tantas coisas dando errado. Eu não fiz nada. Irmãos, é simplesmente uma questão para nós perseverarmos. É simplesmente um momento da nossa comunhão com Deus melhorar. Amém? Amém, igreja? Se eu desanimar nesse período, eu mostro que eu não creio no que Deus falou.
E Deus ungiu Davi, o profeta Samuel, o sacerdote Samuel, o juiz Samuel falou: você vai ser rei sobre Israel. Ele acreditou naquela palavra, passou perseguição, enfrentou aquelas lutas, dias terríveis. Davi chegou a ficar um tempo numa caverna. Já pensou que ia morar numa caverna? Passar dias numa caverna? Não tem lá energia elétrica, nem tinha naquele tempo, mas o mínimo que o povo tinha daquela época ali não tinha. E Davi estava lá, dependendo da ajuda dos outros, pedindo alimento para as pessoas. Deus supriu sua necessidade, mas foi um período difícil, mas um período, no entanto, de preparação para ele. Por isso é importante não desanimarmos, amém, pessoal? É importante você não perder a sua fé, a sua esperança na palavra de Deus, pois se nesse período Davi desanimasse, a história de Saul ia se repetir. Deus ungiu Saul, mas chegou um tempo que Deus deu: eu não posso mais contar com Saul. Deus ungiu Davi, escolheu Davi. Davi passou por provações, por tentações, por adversidades. Graças a Deus, não desanimou, não desobedeceu. Quando errou, se consertou com Deus, e Deus pôde usar a vida dele. Amém, pessoal? Vai lá no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 14. Falar um pouquinho aqui sobre o desânimo, irmãos. Não podemos desanimar. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 17, Mateus capítulo 17, versículo 14, aqui fala de um homem que enfrentou um problema na sua família, um problema grave, uma situação difícil, porém ele não desanimou, e ele encontrou a solução para aquele problema, ele encontrou a saída para aqueles dias maus que ele estava vivendo. Mateus capítulo 17, no versículo 14, é um pai que enfrentava uma luta com seu filho. Um demônio, um espírito imundo, tomava o filho e quase que o matava, lançava ele na água, no fogo, mas ele não desanimou, ele não perdeu a esperança, mesmo quando algo deu errado para ele. Quem achou, diga amém. Diz assim, versículo 14: e quando chegaram, a multidão aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, de meu filho, que é lunático e sofre muito. Não sofria pouco, não sofria muito. Pois muitas vezes, não eram poucas vezes, muitas, várias, inúmeras vezes, cai no fogo e muitas vezes também na água. E olha o versículo 16: e trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Amém, pessoal? Para um minuto aí. Esse homem agora, ele estava diante de Jesus, ele se ajoelhou, ele falou: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ajuda o meu filho, Senhor. Ele sofre muito, e já há muito tempo, cai muitas vezes na água, muitas vezes no fogo, há uma perturbação na vida dele, e ele fala algo que seria um motivo para ele desanimar. Com certeza esse homem já tinha procurado ajuda outras vezes, e agora ele vai até os discípulos de Jesus, aqueles homens que andavam com Jesus, que tinham poder, autoridade concedidos por Jesus, que já tinham abençoado outras pessoas. Esse homem não era a primeira pessoa que chegava a eles e pedia uma oração, e pedia um socorro, e pedia uma ajuda. Só que quando ele foi, aqui ele fala: eles não puderam me ajudar. Ou seja, uma frustração a mais na vida dele. Mais uma porta que ele bateu e estava fechada para ele. Não, aqui não tem como te ajudar. Eles não falaram assim, mas estou explicando a situação para você entender. Ele estava procurando ajuda há muito tempo, inconformado com aquela situação. Aí ele ouve: peraí, tem discípulos aqui de Jesus, olha, eles oram, Deus opera, libertam pessoas, curam pessoas, no nome de Jesus, demônios saem também, então eu vou até lá. E eles chegam até os discípulos, o pai chega até o discípulo, apresenta o filho, e eles não conseguem ajudá-lo.
Então aqui é mais uma vez que falhou, é mais uma vez que deu errado, é mais um dia que não aconteceu a bênção. Só que graças a Deus ele não desanimou. Amém, pessoal? Ele não desanimou, ele prosseguiu, ele continuou, ele não parou a olhar, quer saber, eu desisto então, se Deus não quer curar. Aí às vezes a pessoa até fala, né, besteira, Deus não quer fazer. Não, às vezes não é que Deus não quer fazer, nós é que temos que insistir. Amém, pessoal? Nós que temos que perseverar. Sempre Deus quer fazer, sempre Deus quer abençoar. A falha, o erro nunca vai estar no Senhor. Então eu tenho que me examinar, eu tenho que consagrar minha vida a Deus. Senhor, me responde, me fala o que está acontecendo, por que disso, por que daquilo. E esse homem não desanimou. Importante, não desanime. Tem dias que você vai acordar, parece que nada vai dar certo para mim, mas nesta hora você tem que lembrar, eu não posso desanimar. Amém, pessoal? Eu não posso perder a minha esperança, a minha fé naquilo que Jesus falou, naquilo que a palavra disse. Esse homem vai até os discípulos e não consegue nada, mas ele não desanimou, ele foi até Jesus, ele foi até o Senhor e abriu o seu coração, contou o caso completo. Aí Jesus conversou um pouquinho com ele, ele entendeu o que estava faltando, ele pediu ajuda e Jesus ajudou. Amém, pessoal? Se ele tivesse parado com os discípulos, nunca seria abençoado. Olha só a consequência, pessoal. Ele iria, envelhecer, ele iria terminar a sua vida vendo o filho dele continuando do mesmo jeito. Um dia cai na água, um dia cai no fogo, até que ele não ia ter mais forças para livrar o filho da água, para livrar o filho do fogo, humanamente falando, e talvez ele veria o seu filho perder a vida. Irmão, não desanime. Amém, pessoal? Não perca a sua esperança. Ah, pastor, mas não deu certo, eu já orei, outro pastor já orou, eu já fui de um ministério, agora estou aqui. Não importa, não desanime, não deixe a sua fé enfraquecer, não deixe a sua fé morrer. Se esse homem tivesse parado com os discípulos, com certeza não foi o primeiro pedido de socorro dele, já tinha orado, porque ele é conhecedor da palavra, já tinha buscado outro socorro e chegou até os discípulos e nada, não, então eu vou desistir. Não, ele foi até Jesus e ali o caso foi resolvido. Diga amém? Vai lá em Números, está no comecinho da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, quarto livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, capítulo 32, por favor. Fala um pouquinho mais sobre o ânimo, sobre você não desanimar, não perca a sua esperança, não perca nem a sua fé, em nome do Senhor Jesus, de jeito nenhum, em hipótese alguma. Números 32, versículo 7. Números, capítulo 32. Ah, pastor, eu já orei, eu já jejuei, já fiz voto, eu já fiz promessa para Deus, eu já fiz tanta coisa. Não, você não pode desanimar, não pense em desanimar. Você pode orar, você pode jejuar, você pode fazer votos a Deus, claro, tudo com a direção de Deus, mas desanimar você não pode. Amém? Parar você não pode de jeito nenhum. Números capítulo 32, encontraram em versículo 7. Olha só o que fala aqui, Números 32, versículo 7. Porque, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado. Por que desencorajais? Ou seja, por que vocês estão desanimando, tirando a coragem, tirando o ânimo, tirando a força? Irmão, não deixe o inimigo desencorajar você. Amém? Não deixe nenhum pensamento desanimador ocupar a sua mente. Quando vier um pensamento desse, você tem que entender logo, isso aqui é o diabo falando comigo. Demônio, sai com o seu pensamento errado.
eu sou vencedor, eu posso, eu tenho a condição, eu sou nova criatura, o Senhor está comigo, eu vou conseguir. Amém, pessoal? Não deixe o pensamento, né, de Satanás morar na sua mente, habitar em você. Não medite no pensamento do inimigo. Não fique analisando, realmente está difícil, realmente já fiz tanta coisa, deu certo, eu já fui muito tempo na igreja, até agora nada. Não, isso é pensamento do diabo, é ação de Satanás para fazer você desanimar. Aqui olha bem, o povo estava para entrar na terra prometida, só que bem pertinho havia ali uma tentação. Para quê? Para desanimar o povo, para desencorajar. Ou seja, o inimigo ele queria desencorajar o povo para eles não receberem a promessa de Deus. Se eu perder o ânimo, nós não vamos receber a promessa de Deus. Amém? Fala para o seu irmão, não desanime em nome de Jesus. Amém, pessoal? Não desanime. Irmão, se você perder a coragem, você não recebe a promessa de Deus. Quem foi que alcançou na terra prometida? Aqueles que foram corajosos, aqueles que não desanimaram quando viram gigantes, as cidades fortes, os muros altos. Eles falaram, não, nós podemos, Deus está com a gente, e se Deus se agradar de nós, vai nos dar essa terra. E eles conseguiram, amém, pessoal? Agora os que desanimaram não conseguiram. Entenda bem, os que desanimaram não conseguiram. Os que ficaram desencorajados não conseguiram. O problema não era Moisés, o líder deles. O problema não era com Deus. O problema era que alguns deixaram o medo, o desânimo entrar no coração e não receberam a promessa. Aqueles que creram, embora fosse a minoria, entenda uma coisa, nem sempre a maioria tem a razão, hein, pessoal? Nem sempre. A maioria, ela está certa, ela está correta. Pastor, a voz do povo é a voz de Deus. Coitado, né? Misericórdia, de jeito nenhum. A voz de Deus é o que está aqui na palavra de Deus, amém? É o que Deus falou, o que Deus havia prometido. Eu vou levar você até a terra prometida. Aqueles que creram, alcançaram. Aqueles que não deixaram as circunstâncias desanimar. Não estou dizendo aqui que o outro povo era um povo incompetente, incapaz. Não, todos eram povo de Deus. Só que as circunstâncias mesmas vieram para todos. A ameaça era a mesma, a tentação era a mesma. Só que alguns escolheram permanecer animados. Tem que ser você, tem que ser eu, essa pessoa. Amém? Versículo seguinte aí. É o versículo 8. Assim fizeram vossos pais, quando os mandei a Cades Barneia, e a ver esta terra. Chegando a eles até o vale de Escol, e vendo esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou dizendo: de certo, os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. Olha o 12: exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto era o quê? Perseveraram em seguir ao Senhor. Aqueles que perseveraram, que não desanimaram, alcançaram. Se você perseverar seguindo a Deus, você vai alcançar a promessa. Diga amém? Isaías 7, versículo 4. Aqui tem uma palavra, irmãos, muito, mas muito boa para nós. Abre o seu coração. Se você não entendeu nada até agora, eu acredito que você entendeu muita coisa, mas preste atenção agora. Isaías, capítulo 7, versículo 4, comecinho de Isaías. Isaías é um livro conhecido na Bíblia. Isaías é até mesmo conhecido, né, como um resumo da Bíblia, né? Isaías tem 66 livros, capítulo, né? A mesma quantidade da Bíblia completa. Isaías 7, versículo 4. Olha o que Deus ele fala aqui para nós. Isaías 7, capítulo 7, versículo 4. E diz-lhe: acautela-te e
aquieta-te, se acalme, né? Não temas, nem se desanime o teu coração, por causa destes dois pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria, e do filho de Remalias. Olha só, Deus falou para, né, o rei aqui do povo de Deus: não se desanime o seu coração. Esses dois pedaços de tições fumegantes é coisa pequena, isso aí não vai destruir você. Irmão, qual que é o mal, qual que é o problema? Não se desanime, amém? Isso aí não vai te destruir, diga glória a Deus. Versículo 5, olha só o que diz aqui, ó: porquanto a Síria teve conselho contra ti maligno conselho, e com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo, olha o que eles falavam: vamos subir contra Judá e atormentemo-lo e repartamo-lo entre nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. No versículo 6, Deus revela para nós uma estratégia do inimigo: vamos atormentá-lo e vamos tomá-lo, reparti-lo. O inimigo primeiro ele atormenta a pessoa, ele desanima a pessoa, depois ele consegue destruí-la. Ele não podia chegar lá e já tomar. Primeiro vamos atormentar ele, vamos perturbar eles. E essa era a estratégia. Mandava um aviso: olha, Deus vai destruir vocês, não confiem no seu Deus. Tentava tirar a paz, perturbar a mente deles. Se eles deixassem isso entrar, iria conseguir. Mas Deus ele fala com a gente. A ameaça vem, mas vem a palavra de Deus. Deus está falando conosco hoje, amém, pessoal? O que mais fala aqui, ó? Versículo 6, olha de novo: vamos subir contra Judá e atormentemo-lo e repartamo-lo entre nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Versículo 7, olha o que Deus fala: assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Meu irmão, o inimigo não vai te derrotar, diga amém, pessoal. Ah, mas está forte, pastor. Não se desanime, não se preocupe, eu não sei o que fazer. Você sabe agora, confiar no Senhor, amém? Você sabe que você não pode fazer, desanimar. Não desanime, não deixe o inimigo, fazer o seu coração ficar triste, você se sentindo fraco. Eu não consigo mesmo, eu sabia que ia dar errado, lá no fundo eu sabia, não era de Deus. Não, comece a ficar firme, não desanime o seu coração, diga amém. Fala para o seu irmão de novo, irmão, não